Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso curso de Cálculo 2 a gente vai aprender integrais impróprias. A pergunta é, o que a gente faz quando o limite da integral é infinito? Preparados? Então vamos para a aula. No nosso estudo de integrais definidas, a gente agora vai olhar o que a gente chama de integrais impróprias. Existe mais de um tipo, a gente vai começar com o tipo 1, mas basicamente é quando o limite de integração é infinito. Dessa forma aqui, ó. O que a gente faz quando a gente tem uma integral do tipo que um dos limites, ou os dois limites, ou o inferior ou o superior, ele é infinito. Então, como a gente resolve esse tipo de integral? Então, a gente sabe que a integral definida, ela sempre vai dentro de um intervalo geralmente definido. Então, a gente sabe trabalhar com a questão do intervalo definido. Então, a gente vai ter, vamos começar com o tipo 1, depois, quando eu definir o que é o tipo 2, vai ficar mais claro por que a gente separa por tipos, tá? Então, o tipo 1 é esse tipo aqui, ó, quando há infinito nos limites, ok? Então, a integral imprópria do tipo 1 é quando eu tenho os limites infinitos. Então, para ilustrar essa situação, vamos ver essa função aqui, ó. O que a gente faz com a f de x, que é 1 sobre x ao quadrado? A gente sabe que a forma dela é essa aqui, ó. Ela cai assintoticamente, ela vai indo para o y igual a zero conforme o x vai para o infinito. Então, imagine que a gente quer calcular essa área aqui, ó. Então, a estratégia que a gente faz é calcular a área de 1 até t. Então, a gente vai parametrizar a integral. A gente vai calcular a área como sendo a integral de 1 até t. Então, a gente consegue qual é uma área, mas é uma área em função de t, né? Uma área de t, certo? Que vai ser a integral de 1 sobre x ao quadrado dx. Só que a integral de 1 sobre x ao quadrado, a gente pode fazer aqui, ó. Bom, já está escrito aqui, então aqui eu vou colocar, já que a gente vai resolver e tem pouco quadro, eu vou colocar x na menos 2. Aí, para a gente integrar, a gente faz x na menos 1 dividido por menos 1, certo? E aí nos limites de 1 até t. Então, basicamente, essa integral aqui é o seguinte, ó. O x na menos 1, até eu vou reescrever isso aqui para ficar mais... Não sei se preciso reescrever isso aqui. Eu posso escrever como menos 1 sobre t, ou menos 1 sobre x, né? Menos 1 sobre x. Né? Então, essa é a integral de x na menos 2. No limite superior, a gente vai ter menos 1 sobre t. E no limite superior. No limite inferior, a gente tem menos com menos que dá mais 1 sobre 1, que é próprio 1 aqui. Ok? Então vejam que a gente tem uma expressão para a área, que na verdade seria mais bonito a gente escrever 1 menos 1 sobre t. Então essa é a nossa área, ok? Se tivesse começado a conta mais para lá, caberia, né? Mas então a gente tem, essa aqui é a nossa área em função de t. 1 menos 1 sobre t. Beleza, então, para diferentes t's, a gente tem qual é a área dado pela integral definida, certo? De 1 até t. Show! E o que acontece no limite em que t vai a infinito? Então, nesse limite de t indo a infinito da área de t, vai nos dar a área toda. Toda essa área aqui, ó, a azul e mais a vermelha, indo até infinito. Certo? Então a gente tem toda essa área aqui. Então, que é o que a gente está calculando na prática quando faz essa integral com os limites infinitos. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui é o limite de t indo a infinito dessa função, que é 1 menos 1 sobre t. Só que no limite que t vai a infinito, o 1 sobre t vai a zero e isso aqui vai a 1. Vejam que mesmo com a gente não limitando a função, ela é totalmente ilimitada, né?
ainda assim ela é uma área convergente, ela converge para um número, porque esse limite eventualmente poderia divergir, poderia ir para infinito, né? Quando a gente já estudou em limites. Então a gente tem integrais que são convergentes e tem integrais que são divergentes. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Então basicamente o que a gente vai fazer na prática é, sempre que a gente quiser calcular uma integral de um número até um dos limites é infinito, a gente vai fazer isso aqui, ó, o limite de t indo a infinito da integral de 1 a t de 1 sobre x ao quadrado dx. Ok? Então a gente parametriza com um parâmetro t que a gente vai levar para o infinito, já que esse limite é no infinito. Então, a gente não sabe resolver isso aqui, mas a gente sabe resolver isso aqui depois do limite. E assim a gente mata a charada. Então, eu vou dar a definição mais geral do que é a integral imprópria do tipo 1. A definição das integrais impróprias do tipo 1, a gente vai ter três possibilidades. Se a gente tem o limite superior infinito, o limite inferior infinito, ou os dois limites infinitos. Então, no caso do limite superior infinito, a gente vai fazer o limite em que t tende a infinito, e no lugar do infinito a gente substitui por t. E aí ele vai desde 1a até aquele t, que é um parâmetro que a gente depois vai levar ao limite de t indo ao infinito, da f de x dx. Então é assim que a gente resolve quando o limite superior é infinito. E se ele vier de menos infinito? Então, o limite inferior infinito, a gente vai fazer assim, ó, o limite, o t indo a menos infinito. E aí a gente troca aqui como t, ok? E aí vai até b. E aí a gente resolve uma integral que a gente sabe, resolver sem problemas, uma integral definida, né, de t até b. Sendo o a, o limite é do problema, né? O a e o b são do problema. Agora, veja o que acontece quando a gente tem de menos a mais infinito. Aqui é uma situação que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque a gente vai ter que separar em duas. A gente sempre pode pegar uma integral e separar em duas, né? Então, eu sempre posso fazer uma parte e depois a outra, para calcular uma área, né? Porque as áreas, elas se somam. A1 e A2. Aqui ficou meio borrado, mas... O que a gente vai fazer? E não importa qual o ponto que eu vou colocar aqui no meio, certo? Então, se eu tenho de menos a mais infinito, eu posso fazer o limite de t indo a menos infinito, de uma integral de t até um valor a qualquer, né? Que esteja dentro, que seja de menos a mais infinito, na verdade. Porque a gente está supondo que a f ela é contínua nesse intervalo, não há descontinuidade, ela é limitada, certo? Da f de x dx. Então, com isso, a gente resolve o problema do limite inferior. Ok? Agora, a gente vai somar, porque a gente vai dividir em duas áreas, com o limite de t indo a infinito agora. E aí a nossa integral vai ir desde o a, porque a gente não pode deixar espaço entre as duas, né? Entre as duas áreas, senão a gente perde a área, até o t. E a gente resolve a f de x dx. Ok? Então a gente vai ter que separar em duas. Numa delas a gente resolve um dos limites, o inferior, e no outro termo a gente resolve o outro limite, que é o superior. Tem um detalhe importante, que essas integrais, então a gente sempre vai fazer a integral e depois levar o limite. Só que esse limite ele pode existir ou pode não existir. Como assim não existir? É quando ele diverge, quando ele vai para infinito ou para menos infinito. Eventualmente a área só aumenta e ela diverge. Então, quando o limite existe, a gente diz que a integral ela é convergente. Então, as integrais impróprias elas são convergentes se o limite existe, ou divergentes se o limite não existir. Então, a gente viu antes a integral de 1 até infinito, de 1 sobre x ao quadrado dx. A gente viu que isso aqui é igual a 1, então ela é
convergente, ok? Porque o limite existe. O que acontece com a integral de 1 a infinito de 1 sobre x? Então, a integral de 1 a infinito de 1 sobre x dx, a gente vai resolver fazendo o limite de t indo a infinito da integral de 1 a t de 1 sobre x dx. A integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x. Então, a gente tem que isso aqui é o limite de t a infinito. Primeiro a gente resolve a integral, né? Que é o do ln do módulo de x. Ok? E aí a gente vai aplicar nos limites de 1 até t. Ok? Então a gente tem ainda o limite de t indo a infinito do ln de t, do módulo de t, certo? Que na verdade é o próprio ln de t, porque o t é infinito, é positivo, né? Então o ln de t menos o ln de 1. Ok? E o ln de 1 é 0, então isso daqui é o limite de t indo a infinito do ln de t. Mas a função ln, ela é uma função que ela cresce devagar, mas ela não é limitada, ela não é assintótica. O ln de t, quando t vai a infinito, ela vai a infinito. Então aqui a gente tem uma divergência. A integral de 1 a infinito, de 1 sobre x dx, ela tende a infinito. Então ela é uma integral divergente. Porque esse limite não existe. Ok? Então, olha só, que engraçado, né? Porque a 1 sobre x ao quadrado, ela diverge, ela converge. O limite existe. Já a 1 sobre x, não. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para ver como é que a gente vai definir a área. A área dessa daqui é infinita e a área dessa daqui é 1. Vamos resolver dois exemplos aqui, ó. Primeiro, a integral de menos infinito até zero de x e na x dx. O que a gente vai fazer, então? Que essa integral ela vai ser calculada pelo limite de t indo a menos infinito da integral de t até zero de x e na x dx. Agora, a resolução ela vai seguir naturalmente. Primeiro, a gente resolve a integral. Como é que a gente resolve essa integral? A gente pode fazer uma integral do tipo UdV, né? A gente vai pegar o U como sendo x, o du vai ser o dx, e o dv vai ser o e na x dx, e o v vai ser o e na x. Certo? Ficou meio apertadinho aqui, mas eu acho que dá pra ver. Então agora a gente tem igual ao limite de t indo a menos infinito de quem? Então a gente tem o u vezes o v, então a gente tem x vezes e na x nos limites de t a zero menos a integral de t a zero, a integral de v du, que é o e na x dx. Daí a gente resolve aqui dentro e depois tira o limite. Então, aqui ó, no limite superior, aqui a gente já pode aplicar esse termo aqui, né? Limite de t indo a menos infinito. Aí aqui eu já tenho zero, e na zero, menos t e na t. Ok? E aí a gente vai fazer menos. Qual que é a integral de e na x? É o próprio e na x entre t e zero. Assim. Ok? Então esse daqui é zero, se elimina. Esse daqui fica e na zero, que é 1, e aí a gente fica com e na t. Então a gente ainda fica com o limite de t indo a menos infinito.
né? De qual função? É menos t e na t. Aí a gente tem menos o 1, que é o e na 0, mais e na t. O limite aqui, a gente pode fazer como a soma dos limites. O limite de e na t, quando t vai a menos infinito, isso aqui vai a 0. Esse aqui fica menos 1. E agora a gente vai ter, então, o limite de menos t e na t. Que o menos t vai para infinito, né? E o e na t vai para 0. Então, a gente tem um problema que a gente vai resolver só por L'Hopital. Mas aí, como que a gente vai aplicar o L'Hopital aqui? A gente vai fazer menos o limite de t indo a menos infinito, esse menos passou para frente aqui, de t sobre e na menos t. Então, essa é a estratégia de a gente resolver esse limite aqui, ó, do t na t. Eu escrevo dessa forma, aplico o L'Hopital, daí a gente tem o limite dele. Aqui, o menos 1, o limite não importa o t, o menos 1 vai permanecer e esse daqui vai para 0. Agora, esse limite aqui, né, aplicando o L'Hopital, a gente vai fazer o quê? A derivada do de cima é 1. Então, a gente tem menos o limite de t indo a menos infinito de 1 sobre menos e na menos t. Porque a gente deriva o de cima da 1, deriva o de baixo da menos e na menos t, e a gente tem o menos 1 aqui ainda, certo? Agora, esse limite, ele existe, só que a gente tem que tomar cuidado, tem um monte de sinal aqui, né? O que acontece quando o t vai para menos infinito na e de menos t? Então, esse daqui vai para infinito. 1 sobre um número que é muito grande vai para 0, então esse daqui vai para 0. E esse limite aqui vai para 1. Sobra 1, né? Porque esse daqui fica 0. A gente tem 0 menos 1. Então, aquela integral de menos infinito a 0 de x e na x dx é igual a menos 1. Ok? Bom, agora vamos ver esse outro exemplo, que a gente tem uma integral que vai de menos a mais infinito. Então, o que a gente precisa fazer agora é essa integral de menos a mais infinito, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado de x, a gente vai ter que separar como dois limites. Um é o limite de t indo a menos infinito, da integral de t até a. Quem que é a? Sei lá, qualquer valor. Vamos dizer que a é igual a 0. Que até quando a gente for aplicar nos limites lá, pode ser 0, pode ser qualquer valor. Por conveniência, eu vou usar o 0. De 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. E aí, mais o limite de t indo a infinito. Da integral de 0, então aqui tem que ser o mesmo. Se a gente parou no 0 essa, a gente começa no 0 a outra, até t 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Bom, beleza. Agora a gente vai ter que fazer essa integral. Qual que é a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado? É o arco tangente de x, tá? A gente pode ver na tabela. Então, a gente vai ter aqui, ó, o limite de t indo a menos infinito do arco tangente de x aplicado de t até 0. E depois a gente vai somar com o limite de t indo a mais infinito também é o arco tangente, né? O arco tangente de x de 0 até t. Isso, acho que está certo. Deixa eu conferir. Beleza. Então aqui é de menos infinito até 0, de 0 a mais infinito. Ok, agora quando a gente faz aqui a gente tem o limite de t indo a menos infinito. Aqui a gente tem o arco tangente de 0
que qual é o arco cuja tangente é zero? É zero, tá? Menos o arco tangente de t, que vai entrar nesse limite aqui. Depois a gente vai somar com o limite de t indo a infinito do arco tangente de t menos o arco tangente de zero. Então aqui, ó, o arco tangente de zero é zero. A gente pode lembrar da função tangente. O arco tangente ele é uma coisa assim, ó. Quando a gente tem aqui no x, né? Ele é assim, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2. E ele vem aqui, ó, ele vai para π sobre 2, passa pelo zero, e ele fica limitado aqui, ó. Então, ela fica entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Ok? Esse aqui é o arco tangente de x. Ficou meio borrado aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Ok? Então, olha só, com esse gráfico fica fácil da gente ver que isso daqui é zero e isso daqui é zero. Aí agora, no limite em que o t tende a menos infinito, né? De menos, eu até vou pôr esse menos para frente aqui, ó. A gente fica com menos o limite do arco tangente de t. E a gente vê que quando ele vem para menos infinito, isso aqui é menos π sobre 2. Então, menos com menos vai dar mais. Aí no outro, a gente vai ter mais o limite de t indo a mais infinito agora, do arco tangente de t. E aqui ó, a gente sabe que nesse limite ele vai para π sobre 2. Então isso daqui ó, é menos π sobre 2 mais π sobre 2. Certo? Então ó, menos com menos vai dar mais. Então a gente tem π sobre 2 mais π sobre 2. Então a gente tem π. Portanto, a nossa integral de menos infinito a mais infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, ela é convergente e igual a π. Ok? Então nessa aula a gente aprendeu a trabalhar com os limites infinitos e na próxima aula a gente vai aprender a trabalhar com funções ilimitadas, quando a integral ela converge. Então, com isso a gente encerra nossa aula, agora é com vocês. Façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e se você tiver a oportunidade de ajudar um colega de vocês com a resolução da dúvida dele, com isso você vai aprender muito, então não perca essa oportunidade. Então com isso a gente encerra. Forte abraço e até a próxima aula.